E aí galera, beleza? Eu sou a Sakura Pronks e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês como fazer a máscara do Sniper do anime Tenku Shinpan. Bom, essa máscara foi muito pedida por vocês. E o conceito dela, a base dela é muito parecida com a da Momobunny que a gente já fez aqui no canal. Como são máscaras muito similares, eu trouxe técnicas bem diferentes para manufaturar essa daqui. Ou seja, se você quiser usar as técnicas dessa para fazer a da Momobunny, dá certo. Se você quiser usar as técnicas da Momobunny para fazer essa aqui, também dá certo. Essa daqui eu quis ser um pouco mais detalhista, um pouco mais minuciosa. Por isso eu vou colocar ela na categoria de intermediário. Eu utilizei várias técnicas diferentes e coisinhas e detalhes diferentes que talvez para um iniciante seja um pouquinho complicado de acompanhar ou ter um pouquinho mais de dificuldade em conseguir fazê-las funcionarem 100%. Mas nada que um pouquinho de prática não dê certo. Eu acredito que todo mundo pode ser capaz de fazer qualquer coisa desde que se empenhe. Bom, eu vou começar essa peça usando de base o molde da Momobunny, que eu já fiz anteriormente. Como eu citei, eles são peças extremamente parecidas. Então o molde da Momobunny é basicamente o que eu preciso para fazer essa peça. Eu tive que fazer pequenas mudanças nela, que inclui o formato dos olhos e o formato da boca. Mas o resto é quase a mesma coisa de base. Depois que eu tinha o formato base já recortado, eu vou pegar o meu EVA e nesse caso eu estou utilizando de 5 milímetros. Eu vou pinar o meu molde nele e vou riscar. Eu antes dou uma riscada na caneta no papel só para ter certeza que ela vai rodar lisa, sempre facilita o nosso trabalho. Eu vou dividir essa peça em duas, com uma colagem no meio, porque assim eu uso melhor o meu EVA, mas aí fica a sua escolha. Depois que eu tenho a peça desenhada, eu vou recortar ela com estilete bem afiado. Tem um tutorial aqui no canal de como afiar estilete se por acaso você tiver com dúvida, isso dá sempre uma vida extra para suas lâminas. Como eu comentei, você pode fazer essas peças meio que ligadas. Se você quiser, até a altura mais ou menos ali do nariz, você pode fazer as peças unidas e depois sua parte da boca deixar aberta. Igual eu fiz da peça da Momobunny. Para cortar os olhos, eu estou utilizando a tesourinha que eu uso aqui com frequência, que é uma tesourinha que na verdade é de cortar a unha. Ela é levemente curvada, isso facilita bastante. E eu vou tirar primeiro pouco e depois eu vou tirando mais, até eu acertar o formato que eu quero. Para ser bem sincera, eu acho que eu podia ter feito os olhos um pouco mais finos, mas como essa era a primeira peça que eu estava fazendo, depois só que eu reparei que eles ficaram um pouco mais abertos do que eu gostaria. No molde final, que vai estar no site para vocês se vocês quiserem adquirir, os olhos vão estar do jeito que eu acho que fica mais legal, um pouquinho mais fininhos. E se você tá gostando do conteúdo, me segue nas minhas outras redes sociais. Eu posto bastante no Instagram e seria muito legal ter você por lá. Para unir as peças, eu vou utilizar a cola de contato em tubo da Tech Bond. Eu tô gostando muito de trabalhar com essa cola, porque além dela ter o biquinho fininho, ideal para esse tipo de peça, porque eu posso ter bastante controle do que eu tô aplicando, ela não tem o componente que normalmente deixa a gente com dor de cabeça na hora que vai utilizar a cola de contato. Então por isso eu posso utilizar ela a qualquer horário do dia, mesmo com meus bichinhos do lado, eu não tô tendo nenhum problema, nem dor de cabeça utilizando ela. Então se você gostaria de utilizar uma cola de contato, não usa porque sempre teve dor de cabeça, essa aqui é para você. Nice. A cola de contato é uma cola que você precisa ter passado nas duas partes que vão ter contato e esperar um pouco ela entrar na etapa que ela fica grudentinha. E aí você pode unir as partes. Eu gosto de sempre unir elas apoiando numa base reta. Assim eu tenho mais controle da minha emenda do outro lado. Eu faço bastante força e aplico bastante tensão onde eu quero que ela fique unida para ter certeza que todas as emendas estão bem lisas. Depois que a minha união tá bem justinha, bem bonitinha e tudo mais, a gente vai começar a dar uns pequenos acabamentos. Entre eles, a gente vai adicionar a cicatriz que tem na máscara, né? O quebrado que tem na máscara. Isso eu vou fazer antes de aquecer a minha máscara para dar aquela modeladinha final nela. Se você quiser saber mais sobre como mexer em EVA, tem um tutorial aqui no canal, um vídeo tudo sobre EVA, onde eu explico bastante sobre como mexer com esse material. Então eu vou acrescentar esse rasgo antes de aquecer o meu EVA.
porque aí quando eu aquecer ele vai abrir e vai aparecer mesmo um rasgo. E isso é bem legal. E você pode ver que eu tô gravando para postar nas outras redes sociais também ao mesmo tempo. A gente tem que ser multiplataforma por aqui. Aí eu aproveito essa etapa para aquecer todo o meu EVA e aproveitar ele para acertar a modelagem. Tem um vídeo aqui no canal também como mexer com o EVA utilizando o soprador de cabelo, para vocês que não têm soprador térmico. Então vai lá dar uma olhada nesse vídeo. E agora eu modelo ela para que ela fique bem curvadinha do jeito que eu quero. E deixo ela paradinha até esfriar. E considere se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Se você já está vendo alguns vídeos do canal em sequência, não custa nada e você pode ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Mas de qualquer forma, eu já deixo avisado. Tem vídeo todo domingo às 19 horas. Agora eu vou lixar todos os detalhes dessa peça. Como eu comentei anteriormente com vocês, a máscara da Momobunny eu fiz com técnicas mais simples. E essa daqui eu tô aplicando técnicas um pouco mais avançadas. Se você não tem a micro retífica para lixar a peça, tem um vídeo aqui no canal mostrando como utilizar aquelas lixas eletrônicas de lixar unhas, sabe aquelas que se liga na tomada? Mas você também pode utilizar um estilete bem afiado e fazer um corte liso que não precise ser lixado depois, porque assim você não tem que se preocupar com as suas emendas. Então se você conseguir bastante firmeza no pulso, não necessariamente você precisa lixar o seu EVA. Mas como eu tenho essa ferramenta aqui, eu gosto de utilizar ela para ter certeza que meus acabamentos estão o mais certinho possível de acordo com o meu gosto. Eu vou lixar com uma lixinha menorzinha, pequenininha, e vou começar sempre com uma rotação um pouco mais lenta, né, não tão potente, e vou indo para as potentes de forma graduativa, para ter certeza que eu vou ter controle sobre o que eu tô fazendo. E para atingir, né, os cantinhos que eu tenho dificuldade, como o EVA macio, eu posso dobrar ele para conseguir acertar todos os cantinhos e ter certeza que eles estão bem lixados. Uma coisa que depois que você lixa o EVA, é preciso que você esquente ele de novo. Por isso que quando você está esquentando o EVA no processo de modelagem, você não pode chegar próximo do ponto em que o EVA vai queimar, porque aí você vai ter dificuldade em fazer a segunda esquentada nele, que é depois que você lixa. Porque quando você lixa o EVA, ele vai ficar poroso de novo. E aí você vai precisar esquentar ele para fazer com que essa porosidade suma, né? Ela fique o mais lisinha possível. Eu vou lixar as emendas também. Todas as emendas em excesso eu também vou lixar, para ter certeza que eu não vou ter que me preocupar com elas, tanto a parte de dentro quanto a parte de fora. E aí eu vou fazer a última esquentada em tudo, com bastante carinho, em todas as partes que eu lixei. Acerta a modelagem mais uma vez, né? Porque quando você esquenta, ele perde um pouquinho a modelagem. E ela tá pronta para a próxima etapa. E se você gostaria de estudar mais sobre como fazer cosplay de forma geral, você pode vir aqui também no primeiro comentário fixado o link para o Clube Cosplay. O Clube Cosplay é o nosso plano de assinatura para estudos sobre cosplay. Tenho certeza que você vai gostar. Bom, a próxima etapa é a etapa do primer. Eu vou utilizar a batida de pedra, é um material que eu já usei aqui várias vezes no canal. Ainda não tem vídeo específico sobre esse item, mas na curiosidade você pode utilizar os outros vídeos de base para você saber como é que é. Mas basicamente um primer é um material que você passa antes da pintura, para preparar o seu EVA, para ele ficar bem lisinho e para facilitar a sua pintura. É que nem quando você vai passar primer de maquiagem, primer em madeira, primer na parede. Primer é o nome de um material que vai preparar a superfície para a próxima etapa. Então eu vou utilizar a batida de pedra, eu gosto bastante desse material e ele tem um acabamento interessante porque ele me permite que eu lixe a base para que ela fique bem lisinha. Para passar a primeira camada eu utilizo um pincel mais velhinho mesmo e passo uma camada esfregando bastante contra o EVA para ter certeza que minha batida de pedra vai penetrar. E como vocês podem ver, eu não estou diluindo o material. Apesar dele estar nesse copinho, que foi eu que coloquei aí nesse copinho para facilitar o meu uso, ela não está diluída, ela está pura. Depois da primeira camada passada, eu vou fazer uma lixagem. Eu vou lixar a primeira camada para ter certeza que a peça vai ficar bem lisinha. Principalmente que as minhas emendas estejam bem legais. Por isso, eu gosto de passar a batida de pedra e lixar. Passar a batida de pedra e lixar. Faço esse processo até eu estar satisfeita.
todos os lugares onde eu lixar e não ficar da mesma cor, ele ficar acinzentado, ele ficar mais escuro, quer dizer que a lixa não passou em cima deles, ou seja, eles estão mais profundos do que a minha peça. Então eu preciso preencher esses buracos. Como vocês podem ver, eu coloquei um pouquinho de água ali do lado, só para deixar essa segunda camada um pouco mais suave, mas eu não estou diluindo, eu só estou molhando meu pincel eventualmente para que ele espalhe melhor o material. Eu gosto de trabalhar com o pincel bem molhadinho, bem úmido. Depois de algumas vezes repetido esse processo de batida de pedra, lixar, batida de pedra e lixar, eu fui lá fora e pintei a minha máscara utilizando a tinta branca fosca da Tech Bond. E aí eu vou logo em seguida, que eu passei várias demãos para ela ficar na corzinha que eu quero, eu vou utilizar um tecido de malha preto que eu tenho aqui em casa, nenhum tecido específico, nem nada assim, e eu vou utilizar a cola tudo da Tech Bond. Esse vai ser o meu primeiro teste com essa cola e eu já posso dizer aqui a Sakura do futuro que ela gostou bastante do resultado, que acho que a peça ficou com um acabamento muito bom e essa cola realmente fixou bem. Eu vou utilizar também o resto do tecido que eu não vou utilizar para colar nessa parte interna de apoio para ter certeza que eu não vou lascar minha pintura nem nada assim. E eu vou começar aplicando no centro da máscara para as bordas da máscara, com bastante cuidado e aos poucos. E eu vou utilizar uma tirazinha de EVA para espalhar esse material na minha peça. Eu tinha feito uns testes anteriormente para saber qual cola que eu ia utilizar nesse processo e como é que eu gostaria que ela fosse aplicada, se eu precisaria aplicar nas duas partes, em uma parte só. E para esse tipo de colagem, eu acredito, depois dos meus testes, que passar só no EVA já é o suficiente para o tecido dar aquela grudada boa, aquela embebecida. Ele não é o suficiente para você sentir a cola passando do outro lado, porque eu passei uma camada bem fina, mas você sente que o tecido mudou um pouco de textura. Isso quer dizer que ele assimilou bem a cola e realmente fixou. Então eu gostei bastante do resultado. E como eu comentei, eu vou aplicar do centro para as bordas, espalhando bastante. Para ter certeza que o tecido tá bem fixado no lugar, eu vou de leve com as pontas dos dedos dar umas batidinhas para ter certeza que ela tá bem na localização certa onde eu quero que ela fique. E para facilitar a metade do pedacinho de tecido que eu recortei, eu dobrei ele ao meio para ter certeza que ele vai estar no lugar certo. Vocês podem ver com bastante delicadeza, não precisa de força, não precisa de pressa, não precisa de nada disso. Eu resolvi colar toda a parte de dentro da minha máscara para ficar com um acabamento bonito, mas você poderia fazer só as bordas dos olhos e da boca. Enquanto isso, eu vou preparar as fivelinhas que eu preciso para fixação da minha máscara. Então, enquanto a minha máscara estava curando, o tanto que eu precisava, né, de cola e tal, eu passei bastante material, então quanto tempo de cura dessa cola estava sendo preparado, eu peguei um pouquinho de Araldite, misturei as duas partes, porque ela é uma massa que tem duas partes para você misturar, né? E aí eu vou misturar as duas partes para fazer as minhas fivelinhas. Eu já vou deixar aqui comentado que eu errei 3 vezes até conseguir o resultado que eu queria. A primeira vez eu tinha que fazer 4 fivelas e fiz 2. Aí logo em seguida eu achei que eu ia conseguir resgatar as fivelas que eu tinha feito e elas ficaram muito frágeis. Então o que eu fiz foi pegar no papel e recortar o formato que eu queria que a minha fivela tivesse. O contorno dela, né, basicamente. Aí eu peguei um arame e fiz esse contorno no meu arame. E fechei as pontas com a fita crepe da Tech Bond. Depois eu peguei a minha Araldite misturada e passei ela em volta do meu arame, fazendo uma cobrinha e depois colocando ela em volta do meu arame e alisando devagarinho com a ponta dos dedos até que ela ficasse, né, toda o mais lisinha possível. Como eu comentei no brinco do Zoro, ela é uma massa que você pode lixar. Então qualquer coisa esquisita você pode depois vir e lixar, não tem problema nenhum. Finalmente, depois de várias tentativas, essa técnica deu certo. Eu consegui uma peça que ficou coberta com Araldite, ou seja, ela tinha mais volume e ela tinha a resistência do arame que eu coloquei dentro. Então assim eu posso fazer força na hora de puxar para prender atrás da máscara, sem me preocupar nessa peça soltar. Eu não me preocupei em pintar esse processo e também não vou me preocupar em pintar outra parte que eu vou fazer mais pra frente com esse mesmo material, essa Araldite, porque eu gostei desse cinza da Araldite, eu não preciso mudar. Ele é muito próximo do visual do mangá e do anime, então eu fiquei satisfeita. Mas se você quiser, você pode com facilidade
pintar ela, que dá certo também. Depois que eu tinha o tamanho das minhas fivelas já acertados, eu aproveitei para cortar as tiras que vão prender a máscara atrás da cabeça. Eu estou utilizando esse plástico que na verdade é normalmente comprado para cobrir mesas ou coisas assim. Eu tinha eles há muitos anos atrás, que eu utilizava antes na mesa de trabalho da gravação aqui do canal, e eu acabei guardando todos que sobraram depois que a gente parou de utilizar esse plástico. Eu vou pegar o tamanho que eu preciso, medir e recortar. Ele é um material que é bem interessante, ele pode não ser super resistente, mas ele é barato, tem um visual que até parece um corino, alguma coisa assim. Ele engana bem. Depois que a parte de dentro estava completamente colada e seca, eu vou cortar as bordas do tecido para finalizar o acabamento na borda da máscara. Eu gostei bastante de ter colado o tecido em toda a máscara porque o acabamento fica bonito. Se alguém olhar de lado na máscara, que tem o vão, não dá para ver a costa, né, da máscara, só vê o preto, e aí fica bem interessante. Se você quiser, você pode até fazer uma pintura com tinta de tecido para imitar os circuitos que tem dentro da máscara. Eu acho que ia ser um método bem legal para ter aquela surpresa na sua peça, né? Você pode usar tinta que brilha no escuro, alguma coisa assim, com certeza ia ficar bem legal. Depois que eu tava com tudo pronto, agora a gente vai montar as tiras e as fivelas na máscara. Eu recortei 4 pedacinhos menores das tiras compridas que eu tinha feito e recortei depois 4 tiras compridas para ficar tudo certo. Eu tô arredondando as bordas só para ficar com o acabamento um pouquinho mais bonito. E aí eu arredondei em uma borda e vou repetir para as outras tiras para que elas fiquem todas iguais. Esse material é muito fácil de cortar, ele não é resistente, ele não é duro nem nada assim. E aí agora, para montar essas peças, primeiro eu vou passar as tirinhas, né, desse plástico dentro de todas as minhas fivelas, e aí eu vou utilizar a cola instantânea 793 da Tech Bond para fixar as pontas. Eu gosto bastante de cola, de super cola, né, a cola instantânea. Eu acabo não utilizando muito porque agora eu tenho bastante diversidade de material, mas para esse tipo de trabalho a cola instantânea funciona muito bem porque ela é ágil. Então na parte da montagem das peças, né, a finalização das peças, ela é fantástica porque você não tem que esperar secar, você tem que ficar prendendo nada em lugar nenhum para ter certeza que não vai andar, nem nada assim. Ele instantaneamente está pronto para você para a próxima etapa. E a próxima etapa vai ser eu marcar aonde eu quero que cada um desses percevejos fiquem. Ele vai ser a base que vai segurar as minhas fivelas na minha máscara. Só que eu não tenho nenhum percevejo que seja prata. Se você tiver uns que são lisos e pratas em cima, não precisava fazer a etapa que eu vou fazer mais pra frente para cobrir. Mas eu só tenho esses dourados estranhos, então é eles que eu vou utilizar. E o primeiro passo foi furar o meio, ter certeza que estava o meio, eu marquei. Depois eu furei todos eles, para ter certeza que eu não ia ter nenhuma resistência a hora que eu colocasse na máscara. E aí eu vou configurar na máscara onde eu quero. Primeiro eu vou fazer isso de um lado, marco e pino, e depois eu repito do outro lado. Para furar o EVA é extremamente macio o EVA, então você não precisa fazer muita força para conseguir ter um furinho. Por isso vai com bastante delicadeza, porque se você for pressionando muito forte e a fivela não estiver onde você quer que ela esteja, você vai acabar com vários furinhos na sua peça. Depois que eu tinha feito isso de um lado, eu vou precisar ter certeza que eles estão certinhos do outro lado, porque eles têm que ser simétricos. Se você tiver dúvidas, não estiver conseguindo fazer no olho, você pode pegar uma régua para te ajudar a acertar as medidas para ver onde cada uma delas vai ficar. Depois que eu tinha furado todas elas, eu tenho certeza que elas estão simétricas. Eu vou pegar de novo a cola instantânea 793 da Tech Bond e eu vou passar só uma gotinha em cada um dos pinos e fixar. Assim eu vou ter certeza que essa peça vai ficar fixa aí. Para isso também é muito importante que você segure ela na posição final que ela tem que ficar, reta. Se você acabar colando torto para baixo, para cima, em ângulo, ela vai acabar ficando assim, você vai ter que descolar e colar de novo. E aí é sempre ruim. Quando você estiver trabalhando com colas instantâneas ou super colas, vai devagarinho, uma gotinha por vez, mas é sempre melhor quando você está trabalhando com esse tipo de material. Depois que todas as minhas bases das fivelas estão fixadas na máscara, agora eu vou colocar as minhas tiras. Para fazer as tiras é basicamente o mesmo processo. Eu passo a tira por dentro da argola da minha fivela que eu fiz, passo um pouquinho da cola instantânea 793 da Tech Bond e aí eu fixo do outro lado, fazendo essa argolinha, né, esse loop dessa fita, dessa tira em volta da minha fivela. Acredita em mim, tá acontecendo mesmo atrás da minha cabeça, bloqueando a máscara, a câmera. Eu vou fazer de um lado primeiro, depois eu repito do outro lado.
eu resolvi que para fixar essas tiras ia ser bem legal utilizar um botão de pressão. Eu tenho uns botões de pressão aqui que eles são um pouco mais resistentes do que aqueles botões de pressão pequenininhos que a gente compra em loja de costura, de artesanato, que a gente costura. Nesse daqui você prega ele na peça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar ele do tamanho mais ou menos que eu quero. E aí meu noivo vai ajudar a ter certeza que eles estão na posição exata atrás da minha cabeça, porque esse tipo de botão, ele não é ajustável. Então, a posição que ele fica tem que ser a posição final da peça. Por isso, eu recomendo que se você pretende utilizar esse método, você tenha a ajuda de alguém para ter certeza das marcações e da pressão, né, a quantidade de material que você precisa para fixar essa peça na sua cabeça. Ele fez uns furinhos, não sei se você consegue ver, e aí eu tô recortando as bordas mais ou menos em volta desses furinhos pro acabamento só, e esses furinhos já vão ser a minha base para colocar esse botão de pressão. Então, primeiro com uma agulha, eu facilito um pouco a entrada, porque cada par desses botões de pressão tem um pino que passa por dentro deles. E aí, depois que eles estão todos passados e já arrumados, eu vou utilizar essa base circular que tá ali do canto e um martelo para fixar cada um deles. Esse é um kit de botão de pressão à mão, que você pode aplicar à mão, mas tem aquelas maquininhas que você pode aplicar que são industriais. Esse daqui é um kit bem interessante para quem quer fazer pequenos artesanatos que nem esse. Agora eu vou entrar no último acabamento que eu falei para vocês, que é cobrir a parte de cima dos percevejos que eu utilizei para prender a máscara. Então eu vou fazer bolinhas iguais da araldite, vou separar para que elas estão idênticas, vou achatar um pouquinho e vou colar ela em cima de cada uma das partes que estão aparecendo da taxinha. Cada hora eu falei o nome disso aqui diferente, eu chamei de percevejo, taxinha, já chamei de tudo. Se a sua massa estiver bem fresquinha, você não precisa de cola nenhuma, mas se por um acaso, por qualquer coisa do destino, ela acabar saindo para fora, com certeza uma gotinha da cola instantânea da 793 seja o suficiente para colocar ela no lugar e ela não sair dali nunca mais. E é isso, gente. Assim a máscara tá finalizada. Se você está interessado em apoiar o canal, você pode se tornar um polvinho. Os polvinhos são os membros do clube de canais aqui do YouTube. Tem um botão aqui embaixo do Seja Membro. Dá uma olhada lá que eu sei que você vai gostar. Muito obrigada a todos os nossos polvinhos lindos e maravilhosos que ajudam a gente a continuar criando conteúdo aqui no YouTube. Vocês são muito especiais, de verdade, eu sei que eu falo isso todo vídeo, mas é real. Então, muito obrigada de novo a todos os polvinhos que vêm ajudando a gente. Então, como eu comentei com vocês, eu preciso que essa fivela aqui, ela seja bem resistente, porque é ela que vai segurar na cabeça. Para fechar aqui atrás, como eu mostrei, eu utilizei um botão de pressão. E aí, para colocar ela, é assim. Esse botão, esse de baixo, eu meio que não preciso tirar para colocar ela. Brincadeira, eu preciso sim. Mas vamos lá. Eu tiro os degolinhos aqui. E aí eu... Clac, fechou? Coloque, fechou. Eu consigo ver através dela sem problema nenhum. E eu ainda posso pegar meu chapéu, porque eu enxergo mais ou menos as coisas. Não enxergo com muito detalhe, mas eu enxergo. E eu ainda posso colocar o meu chapéu aqui. Juntos com a minha máscara. Ups. Tô tentando ser delicada. E aí, como é que eu fiquei? Eu consigo enxergar bem através da máscara. E eu gostei, eu acho que para caminhar em lugares mais escuros talvez você tenha problemas, mas em lugares mais claros com certeza você consegue se movimentar sem problema nenhum. Por isso que eu recomendo que vocês utilizem uma malha, porque aí com a malha vocês vão conseguir enxergar bem por detrás dela sem nenhum problema extra. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa peça. Ela é uma peça bem legal de fazer. Eu gostei do peso, das texturas diferentes da peça. Eu acho que ela ficou com um realismo bem legal. E eu gostei bastante. Eu gostei bastante de ter feito ela. Foi uma peça que eu fiquei muito feliz com a finalização. E com certeza ela vai acabar ficando aqui no mostruário, em algum lugar na nossa decoração, por bastante tempo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima.